Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita, a minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Calar a boca nunca mais. O Brasil é um país que nos anos 90 até 2002 comportou políticas puramente neoliberais. Era a época do Consenso de Washington, né? E as políticas aplicadas pelos governos Collor, Itamar e FHC foram políticas bem ao estilo neoliberal, tanto que esse período comportou um processo de forte privatização das estatais brasileiras, né? Empresas como a Embratel, Eletrobras, Siderúrgica Rio Grandense, Companhia Vale do Rio Doce, Aço Minas, Siderúrgica de Volta Redonda e tantas centenas de empresas estatais foram privatizadas. O governo federal arrecadou com todas as privatizações, na época, 98 bilhões de reais, com todas as privatizações. E só com o ataque especulativo à moeda brasileira em 97, quando os juros foram a 70% do Brasil, e o Brasil não tinha reservas monetárias, nós perdemos 115 bilhões de reais. Quer dizer, um ataque especulativo tirou mais dinheiro daqui de tudo que o Brasil ganhou pelas estatais que foram privatizadas, né? E o crescimento do PIB, em média, nesse período neoliberal, foi de 1,3%. Ao menos no período Lula, né, e o primeiro governo Dilma, de 2002 a 2012, o crescimento médio do PIB foi de 3,3%. Teve um ano, que foi o ano que a crise rebateu aqui em 2009, que o nosso PIB encolheu 0,3%, 0,6%. 2009. Mas em 2010 o nosso PIB já cresceu, foi o maior crescimento do PIB, 7,5%, porque o governo em 2009, depois que houve essa quebradeira geral, né, essas bolhas do setor imobiliário, do setor bancário norte-americano e europeu explodiram, o mais confiável banco privado, Lehman Brothers, foi à falência, né? Essa falência desse Lehman Brothers provocou uma contenção geral do crédito, de modo que o Brasil não conseguia mais exportar, porque os bancos simplesmente não, sempre tem que intermediar a exportação, né? O Brasil não conseguia exportar, e isso teve um impacto em meio ano, a economia encolheu 0,6%. Quer dizer, meio ano encolheu 2,6%, mas aí no fim, com as políticas neo-keynesianas adotadas no período, seguindo até o Obama, política neo-keynesiana nos Estados Unidos, né? Então o que o governo fez? Ele usou, o governo Lula, vejam que no fim do governo FHC, em 2002, né? 2001, no final de 2001, no início de 2002, as reservas, a reserva líquida da monetária do Brasil, na época, era 38 bilhões, sendo que 21 eram emprestados do FMI. Isso significa que a reserva líquida brasileira era só 17 bilhões. E, quer dizer, foi o Clinton que intermediou para que o Brasil conseguisse um empréstimo de 21 bilhões e, quer dizer, a reserva era 38 bilhões. O Brasil estava sofrendo um ataque especulativo na época. Tanto que o dólar, na época, foi a 13,90. Só que agora ele foi para 4 e pouco, né? Um novo ataque especulativo que estamos sofrendo, porque isso desvaloriza a nossa dívida, aumenta a nossa dívida líquida, porque ela, em grande parte, é em dólar. O problema do Brasil é que grande parte da economia é financiada em dólar e do exterior. Isso melhorou durante os governos de Lula e Dilma,
porque no tempo da FHC era totalmente financiado do exterior. Mas isso cria um problema, quer dizer, é um verdadeiro ataque especulativo. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma reserva de 400 bilhões de dólares. Gastou 80 com as medidas keynesianas em 2009, financiando as exportações brasileiras, principalmente no setor de commodities. O Brasil fez algumas pequenas melhoras em termos das condições sociais, né? Melhorou o programa de seguro-desemprego, aumentou o salário mínimo só em 2006, o salário mínimo teve um aumento real de 14%, entre 2006 e 2008 teve um aumento de 26% real do salário mínimo, criou políticas de crédito educativo, aumentou o crédito, a moradia, o financiamento da casa própria, estabeleceu o projeto do Minha Casa Minha Vida, né? Já em 2007 o governo atendia 8,7 milhões de famílias, né? Com o programa da renda mínima. Quer dizer, são migalhas que justificam e explicam por que o governo Lula e Dilma se manteve. Se manteve porque o povo vivia numa situação de miséria e uma grande parte desse povo passou uma situação de pobreza. Que pobreza, para quem está na miséria, é uma conquista, né? Mas não é uma conquista permanente, isso não se transformou em direitos. Isso são biopolíticas, por isso que o termo biopolítica é tão importante. É uma política de Estado de cima para baixo, não é uma política que tem a participação, não é como no tempo das políticas de bem-estar social europeias, onde existia a participação tripartite dos sindicatos de trabalhadores a nível nacional, nos acordos coletivos nacionais, na fixação de salários indiretos naqueles países, naquela época, né? No período keynesiano fordista na Europa, e a participação dos sindicatos patronais, do Estado e dos sindicatos trabalhadores. Agora não tem participação direta de sindicato, é uma política de mão única, que é uma política neoliberal, que procura atender e controlar e cooptar esta maioria populacional, sem estabelecer uma relação de interação, de troca política, simbólica, de negociação de direitos. Isso não se estabeleceu, conquistas não foram estabelecidas. Mas o governo Lula teve, portanto, um período favorável internacionalmente. Porque o Brasil, um país que especializado dentro da nova divisão internacional do trabalho que se deu depois de 1991, com o aumento do controle financeiro, da economia financeira sobre a economia industrial no mundo inteiro, comandado pelos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, teve um aumento estrepitoso da exportação, principalmente de minérios de ferro, de produtos siderúrgicos, exportação de aviões, exportação de produtos agrícolas, agroindustriais, tanto que o Brasil exportou 190 bilhões de dólares em 2010, o ano de maior crescimento. Quer dizer, esse boom foi provocado pela China, pela Rússia, pelo crescimento, mas também na época pela importação em geral da Europa e dos Estados Unidos, mas principalmente pela China, pela Rússia, etc. E o Brasil então foi beneficiado, né, nesse período. E isso depreciou a moeda, logo em seguida isso valorizou a moeda brasileira. Chegou ao ponto em 2010 de o real valer 1,59 dólares. Né? Não, o dólar valer 1,50 reais. Isso provocou, por outro lado, uma crise no saldo da balança de serviço brasileiro. Por quê? O Brasil exportou muito mais e importou. Uma explosão de importações e de viagens para o exterior, de gastos, muito mais de gastos para o exterior do que desde então até hoje, né? E o Brasil então conseguia ampliar essa rede social, que não é uma coisa tão... Mas
essa bolsa social, como chama turista de bolsa, é bem inferior às bolsas de empresa. Quer dizer, o Brasil, desde 2009, principalmente nesse período pós-keynesiano, esse período neo-keynesiano das políticas brasileiras, ele favoreceu principalmente as empresas que tiveram isenção no IPI, que tiveram incentivos à exportação. Empresas brasileiras no setor de computação, no setor de semicondutores, no setor de mecânica pesada e construção pesada, teve incentivos violentos. O governo gastou muito através do governo, se tornou sócio a fundo perdido dessas empresas. Gastou muito mais com essas empresas do que gastou com... Mas tinha condições, porque tinha... com condições internacionais favoráveis nesse mercado de commodities, que estava crescendo graças ao crescimento estrepitoso da China, o Brasil teve a possibilidade, com os impostos, eles eram copiosos na época, podia manter essas políticas. Aumentou o crédito educativo, criou 17 universidades federais, 300 cursos nas escolas técnicas e assim por diante, mas também aumentou a rede de proteção social, embora essa rede ainda é pobre, né, comparada com a ideia de uma política social ao estilo do Estado de Bem-Estar Social. Era uma política de miséria para a pobreza. Só que no atual contexto, esse processo é liderado pelos Estados Unidos, porque essa economia é financeira. A crise se manifestou em 2008 nos Estados Unidos e na Europa, e agora está rebatendo aqui. Porque os países centrais, eles, através do dólar flexível, os Estados Unidos em associação com a Europa, eles precisam drenar renda, precisam drenar valor. Quando o valor já é baixo por causa do avanço tecnológico, eles precisam drenar valor para as economias do núcleo orgânico do capitalismo. E isso está se dando agora. Quer dizer, e o Brasil, apesar desse colchão que se dizia que era uma grande proteção, em 2009 isso protegeu o Brasil, né? Essas reservas monetárias. Só que agora o ataque veio de qualquer forma, né? Mesmo que a dívida líquida, o Brasil hoje é só 1/3 do PIB, mesmo assim um ataque aconteceu. Na época do FHC, a dívida líquida era 60% do PIB, a dívida líquida do setor público. Agora mesmo, só que isso provoca uma deterioração violenta, porque existe, aí se estabeleceu um rombo de 60 bilhões nas contas públicas. 60 bilhões nas contas públicas, que foi diminuído para 30, mas alguns dizem que chega até 90, que não se sabe bem, isso aí é meio turbulento. Mas o capital financeiro internacional, sob comando dos Estados Unidos, aproveita para dar um ataque especulativo. Não, isso não é uma economia segura. Aí os caras tiram, porque a nossa economia ainda é muito pautada através de recursos exteriores, não tem poupança interna. Então isso deteriora mais ainda. Então, desesperadamente, a Dilma recorreu a uma política, mas nem essa não consegue implantar, porque os políticos do PMDB, eles fazem oposição e se beneficiam ao mesmo tempo, né? Quer dizer, nós temos uns políticos... Quer dizer, a situação política da Dilma é muito péssima, isso deteriora mais. Eles aproveitam para dar o ataque. Viu, tem um rombo nas contas, politicamente não tem apoio. Eles aproveitam para atacar um país. Isso mostra a fragilidade dessas economias semiperiféricas, dentro do contexto do capitalismo global hoje. E esse capitalismo estabeleceu uma divisão internacional do trabalho. Esse capitalismo, ele, sob a liderança dos Estados Unidos, né, mas também da Europa, né, ele agora está em crises como a 2008, novas bolhas financeiras, novas crises financeiras poderão surgir, com certeza, nesse estilo de capitalismo. Mas quem vai pagar a conta, se não em primeiro prazo, no segundo prazo, segundo momento, são países que têm alguns recursos, né, como o Brasil e outros países. Então vou rápido, quando eu tiver passado meu tempo, essas partes, não vou passar essas partes estatísticas, vou ler aqui algumas
Coisas assim para ajudar a ilustrar, né, essa minha colocação, né? Depois de um longo período de alinhamento quase automático do Brasil às grandes potências ocidentais, no período do FHC, o Brasil se propôs a aumentar a sua relativa autonomia através do multilateralismo. Quer dizer, o Brasil começou a estabelecer relações comerciais com a China, com a Rússia, com a Índia, além da Europa. Antes era só com os Estados Unidos, né? No tempo do FHC era tudo Estados Unidos. O Brasil ampliou a sua rede de relações comerciais com o Mercosul, liderou a criação do Mercosul, e principalmente a China e a Rússia, e também os países asiáticos que fizeram parte dessa composição multilateral. Mas desde logo instaurou-se uma intensa oposição interna da imprensa e de parte das elites conservadoras, porque outra parte das elites conservadoras faz parte do governo e ganhou muito dinheiro. A burguesia, uma parte da burguesia, ela não derrubou os governos Lula e Dilma antes porque ganhava muito dinheiro, principalmente a burguesia financeira, os grandes bancos, né? Mas também as empresas mineradoras, as empresas de exportação de aviões Embraer, que é a quinta maior empresa, exportação de outros produtos agrícolas, agroindustriais. Esse povo ganhou muito dinheiro e ganha hoje. Com a depreciação do real hoje, eles estão fazendo... Estava até telefonando para o meu cunhado, que mora lá no interior, lá onde você foi. Os caras lá estão dando risada, aquelas empresas, aquelas Friboi. Eles estão ganhando dinheiro aos montes nas exportações agora, né? Setor agrícola sempre ganha, em qualquer momento. E agora está ganhando mais do que tudo, né? Mas desde logo instaurou-se uma intensa oposição interna da imprensa e da parte das elites conservadoras, aquelas que eram oposição, à política seguida desde 2003. Mesmo depois da crise financeira de 2008, não faz sentido falar em crise final do poder dos Estados Unidos, menos ainda do capitalismo, mesmo com o declínio relativo do poder norte-americano com relação ao crescimento da importância econômica e política da China. Os Estados Unidos continuam sendo o pivô, a posição de pivô da economia global mundial. Mas o poder global comandado pelos Estados Unidos está, sem dúvida, passando por crises. O novo Estatuto Imperial dos Estados Unidos, induzido pela crise financeira de 2008, levou à adoção de uma nova forma de administração de seu poder global, cada vez mais arbitral e terceirizada, por meio da promoção ativa de divisões e equilíbrios de poder regionais, só fazendo intervenções diretas em última instância e de preferência através de países aliados. Você vê lá na Líbia, no Líbano, né? No Líbano, as intervenções, até a Rússia está recorrendo, que é um inimigo pontual, para fazer a França, a Rússia, que faz o serviço. Ou recorreram até aos guerrilheiros do norte do Iraque, como chama os curdos. Deram armas para os curdos, porque eles são bons em guerrilha, os curdos, para expulsar um campo, tanto do Iraque como na parte do Líbano, o fundamentalismo islâmico. Quer dizer, recorrendo até os curdos que eram sempre penalizados, violentados e barbaramente agredidos pela Turquia, já pelo tempo do Saddam Hussein. Os Estados Unidos nunca deu bola, pelo contrário, eles não querem saber. Mas os curdos são guerrilheiros, os mais guerrilheiros valentes, guerrilheiros mais valentes do Oriente Médio, né? A nova doutrina estratégica dos Estados Unidos tende a estimular a corrida armamentista dentro de todas as regiões arbitradas pelo próprio Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos deverão ser os grandes fornecedores das armas destinadas a reequilibrar os vários jogos geopolíticos regionais. Ademais, não se pode descartar a repetição de crises financeiras como a de 2008. Dentro do novo sistema monetário e financeiro internacional, que se globalizou depois de 1991, toda a crise financeira interna da economia norte-americana deverá atingir a economia mundial, em maior ou menor grau, pela corrente sanguínea e monetária do dólar flexível e das finanças globalizadas. Assim, a liderança monetária e financeira dos Estados Unidos passará seus custos para outros países, ajudado pelo seu poder geoestratégico e pelo controle monopólico da inovação tecnológica, sobretudo no campo militar.
No caso específico do Brasil, do ponto de vista econômico, a diferença entre o Brasil e o resto do continente latino-americano aumentou consideravelmente nos últimos anos. Em 2001, o produto interno bruto brasileiro girava em torno de 550 bilhões de dólares. Vejam o Brasil. Em 2001, no último ano de governo do FHC, o nosso produto interno bruto era 550 bilhões de dólares. Hoje, o nosso produto interno bruto é 4 bilhões de dólares. Ele aumentou 8 vezes. Vocês veem como a economia brasileira comportou uma integração nessa divisão internacional, né? Um aumento, né, tanto de importações como de exportações, né? Quer dizer, se tornou um país mais controlado pelo capital internacional do que antes até. Quer dizer, no fim do governo FHC, o produto interno bruto do Brasil girava em 550 bilhões de dólares, a preços constantes. E era inferior à soma dos produtos de mais países sul-americanos, que giravam em torno de 640 milhões de dólares. Nessa época. Em 2011, o PIB brasileiro alcançou a safra de 3 bilhões de dólares. Em 2011. Enquanto o resto da América Latina apresentava um PIB conjunto de 1,6 bilhões de dólares. Toda a América Latina é quase só metade do PIB do Brasil. Você vê a situação do resto das economias latino-americanas. E é por isso que é tão difícil estabelecer um bloco integrado. Porque são economias exportadoras, primárias exportadoras, a maior parte delas. E tem muito pouca integração, são competidores. Né? É difícil, apesar de todo o esforço, por isso que é tão difícil. Uma infraestrutura totalmente capenga, inexistente, né? Com um processo de desigualdade social, desigualdades regionais, extremas como existem, mesmo no Brasil, que se dirá da América Latina. Quer dizer, para você estabelecer um processo de integração que integre o povo, é preciso conseguir criar uma maior igualdade social. Porque quem pode sustentar uma democracia com consistência é uma população que funciona de forma integrada, como inteligência, como massa crítica, capaz de sustentar os seus direitos. Se você está à mercê de políticos que têm ainda práticas patrimonialistas, práticas colonialistas, pautadas no cartorialismo, pautadas no patrimonialismo, pautadas no fisiologismo, pautadas no mau caratismo de todo tipo, nepotismo, etc., fica difícil você... Quer dizer, eu estou nem falando em termos de revolução, estou falando em termos de possíveis reformas. Isso mostra a dificuldade, né, num contexto como o nosso, por causa dessas desigualdades, né? Com a liderança na expansão do Mercosul, com a criação da União de Nações Sul-Americanas, Unasul, e com o Conselho Sul-Americano de Defesa, o Brasil contribuiu para o engavatamento do projeto da Área Livre de Comércio das Américas, ALCA, liderado pelos Estados Unidos. Ademais, do ponto de vista da segurança e da defesa continental, o Brasil assinou em 2009 um acordo estratégico militar com a França, que deverá alterar a longo prazo o poder naval do Brasil no Atlântico Sul, pois o país vai adquirir entre 2021 e 2045 capacidade simultânea de construir submarinos convencionais e atômicos e de produzir seus próprios caças bombardeios, o que não significa uma posição, que no entanto não significa uma posição de contraposição estratégica dos Estados Unidos. Significa apenas uma aposta num fortalecimento do Brasil dentro de uma relação de força estratégica. Ademais, depois de 2013, os Estados Unidos muda. Mas isso está dentro de um processo de crise, tudo isso pode ir à breca, né? Ademais, depois de 2013, os Estados Unidos mudaram a sua posição frente à América do Sul. Depois do fracasso das políticas neoliberais do Consenso de Washington, do abandono do projeto da ALCA e da desastrosa intervenção a favor do golpe militar na Venezuela em 2003. Diminuíram a sua intervenção política direta no continente, passaram a promover acordos comerciais bilaterais com alguns países da região, estimularam a divisão interna do continente, com estímulo à formação de um bloco liberal de países do Pacífico, de exportadores. E, sobretudo, mudaram seu foco militar no continente. Fizeram parte dessa última flexão a decisão de reativar a 4ª Frota Naval em 2008, responsável pelo controle marítimo nas águas que cercam a América Latina,
e as negociações de um novo acordo militar com a Colômbia, que dará acesso aos militares norte-americanos a 7 bases aéreas e navais dentro do território colombiano e com possibilidade de controle em toda a América Latina, na contramão do projeto de criação do Conselho de Defesa Sul-Americano liderado pelo Brasil. Mas as limitações objetivas para um projeto de integração econômica da América do Sul são enormes, porque quase todas essas economias continuam sendo primário exportadoras e pouco integradas entre si. Além disso, elas são marcadas, inclusive, o Brasil, por grandes, já tinha falado, assimetrias internas, né? Na verdade, está ocorrendo um processo de reprimarização da economia sul-americana que surgiu com o cisma do Pacífico, que ressurgiu com o cisma do Pacífico, o aparecimento de um novo eixo político, diplomático e econômico dentro do continente, a Aliança do Pacífico, com a participação do Chile, do Peru e da Colômbia, ao lado do México e do Panamá, sob a liderança dos Estados Unidos. Os 3 países sul-americanos são pequenas economias de exportação, com escasso relacionamento comercial entre si e, talvez por isso mesmo, sempre foram favoráveis às políticas de abertura de seus mercados externos. A soma do PIB dos 3 países é de cerca só de 800 bilhões de dólares, menos do que 1/3 do PIB brasileiro. No próprio caso do Brasil, do ponto de vista econômico, a mais fácil é que o Brasil seja o caminho indicado pelos mercados. O caminho mais fácil, que ainda está em vigor, é que o Brasil, o caminho indicado, que é o mais fácil, pelos mercados, que é o caminho que seria natural, que o outro demandaria esforços políticos e determinação política. Esse caminho de inserção na divisão internacional do trabalho, que é o caminho fácil, que é o caminho do mercado global, e que é o caminho apontado pelos grandes investidores financeiros internacionais. Nesse caso, o Brasil poderá se transformar numa economia exportadora de petróleo, alimentos e commodities, alimentos e commodities com algum valor agregado, uma espécie de periferia de luxo das grandes potências compradoras do mundo. Nesse caso, porém, o Brasil nunca poderá se transformar em uma locomotiva continental e será sempre um competidor em relação a seus vizinhos. Mas o Brasil tem possibilidades, desde que tenha uma posição estratégica firme e mais autônoma, em estabelecer um projeto mais forte de integração nacional e continental na América Latina. Isso exigiria uma postura política muito mais forte, o que está hoje comprometida nessa fase de crise ética dos governos do PT. O próprio problema do PT é que ele perdeu a sua relação com os movimentos sociais, a sua relação com as bases sociais da sociedade, e ele mesmo foi apanhado nas mesmas práticas das velhas elites brasileiras conservadoras. E isso cria um problema ético, um problema de convencimento, de apatia na sociedade. E não tem outra força política que hoje se mostra capaz de ocupar esse lugar do PT. Né? Bem, eu vou terminar porque já depois no debate eu queria mais 4 páginas, mas eu também não quero desrespeitar as regras do evento. A luta constante entre as classes, né? O Marx já indicava isso no manifesto do Partido Comunista, ele e o Engels, né? Que a luta de classes, ora é velada e ora é aberta. Né? Então isso penso eu, é uma evidência. Né? A questão né? Hoje nós vemos mundialmente, no Brasil, uma resistência. Né? Nenhuma categoria, nenhum setor social deixa-se abater, deixa-se baixar o seu nível de vida sem um mínimo de resistência. Certo? Agora a questão é, qual o limite, né? Certo? Qual o limite da resistência? Né? Porque o que ocorre muitas vezes, eu sou professor da Universidade Estadual. Quando eu entrei na Universidade Estadual, o concurso no qual eu fui selecionado, ele foi resultado de uma greve. Então foi uma vitória. Entraram uns 90 a 100 professores. Tudo bem. Depois, o nosso salário estava extremamente defasado. Hoje nós ganhamos, a gente ganhava 50% do que nós ganhamos hoje. E greve de novo. Certo? E o que é que ocorreu?
nova resistência, hoje já se está falando de outra greve. Eu lembro que uma colega minha disse assim, mas que coisa chata, né? Que coisa horrível, né? Mal a gente tem uma conquista, a gente tem que lutar de novo para manter a conquista. Eu disse, mas essa é a lógica social. Certo? Então, veja, eu penso que nós devemos qualificar o debate. O grande esforço do Marx, de toda a tradição marxista, foi crítica, né? Não só marxista, mas crítica, foi compreender a estrutura, a lógica de funcionamento da sociedade, para que nós possamos nos situar diante das possibilidades que são postas. Né? Eu estava até falando com o professor aqui, que a gente, às vezes, o realismo às vezes nos aproxima do pessimismo, mas é o realismo. Né? Então, veja, a nossa lógica, porque assim, como é que eu compreendo a educação, como é que eu compreendo a universidade, como é que eu compreendo a estrutura social brasileira, como é que eu compreendo a crise por que passa o mundo hoje. Né? Eu tenho que partir de uma questão bem fundamental, bem elementar, que o Marx colocou no primeiro livro do Capital, que era uma formulazinha assim, M, D, que é dinheiro, M, mercadoria, e, vamos dizer assim, e D', mais dinheiro. Certo? Essa é a lógica que move o mundo. Certo? A lógica do capitalismo é capital, dinheiro, que vai para a produção, certo? Que sai capital valorizado, valorização do valor, que é reinvestido constantemente. Essa lógica, gente, foi extremamente, guardada as devidas proporções e suas contradições, foi uma força revolucionária imensa que mudou a face do mundo de 500 anos para cá. Qual foi o motor que conduziu o mundo até hoje? Qual foi o motor que levou os seres humanos à Lua? Qual foi o motor que produziu isso aqui? Eu digo motor assim, claro que o motor fundamental é o trabalho, tá certo? Mas dirigido sob essa processualidade do capital. E essa é a lógica que impera, certo? E que condiciona, em última instância, tudo que está acontecendo. Só para dar um exemplo para vocês, veja bem, você tem o que gera o valor é o trabalho. Mas veja, a lógica do capital, do capitalista singular, ele quer o quê? Eu quero ganhar dinheiro, ou seja, eu quero valorizar o valor constantemente. Para o capitalismo, não importa, para o capital individual, não importa, certo? Se aquela mercadoria é banana, é sapato, é armamento, certo? É trabalho infantil, é prostituição, certo? O que é importante é o resultado final. O professor Edelmar estava falando, realmente, hoje a lógica que impera é a financiarização. Mas por que... Quando o capital entrou em crise na década de 70, ele saiu de uma crise produzindo outra. Então, qual era o setor que ele tinha um retorno mais rápido? O capital financeiro. Então, o resto que se dando. Geraram-se as bolhas. Né? Essa é a lógica. Né? Então, por exemplo, por que é que houve um boom de universidades privadas, da educação? Por quê? Porque dá mais dinheiro, a taxa de lucro é maior do que vender banana. Certo? Então, o cara pode investir numa coisa como na outra. Do mesmo jeito, a burguesia, depois a gente vai detalhar mais isso, né? Mas a burguesia não está nem sabendo se o cara tem estrela do PT, se é tucano e nada não. Ajuda a reprodução do capital de maneira mais efetiva? Ajuda. O próprio Lula disse. Nunca os banqueiros ganharam tanto como o meu governo. Realmente ganharam. Muito no governo Lula, mais do que no governo FHC. E é por isso que teve a base. Certo? Mas se nós não entendermos essa lógica, eu não estou dizendo, vou falar que eu acho, penso eu, né? Que é sectarismo, é bobagem, assim. Então, o resto não vale nada. Não vale nada em travar as outras lutas de mediação, não vale nada em defender a universidade pública, porque ou a gente luta contra o capital, o resto vale. Isso é errado. Certo? Depois vou chegar aí, porque eu penso que qualquer luta hoje, a defesa da UFC, concurso para professor, nessa lógica hoje,
se contrapõe ao capital. É importante, né? Pela própria conjuntura da nossa crise. Então, dito isso, isso é importante. O Mesaros, né, vai dizer isso no Para Além do Capital, que o capital gera uma estrutura, gera uma lógica que ele consegue dominar todas as esferas da vida social. Consegue subordinar todas as esferas da vida social. Né? Consegue subordinar, quer dizer, o próprio Estado, o Marx vai dizer no manifesto, né, de Engels, o capital criou o mundo à sua imagem e semelhança. E é assim que ele faz. Bem, agora o que é que ocorre? Ele entra em crise. Porque é um sistema social que só sobrevive com crise, certo? Constantemente. E como é que o capital resolve a crise? Resolve a crise de maneira capitalista. Ou seja, como é que ele resolve a crise? Ganhando mais. Então, como é que ele resolve? Concentrando mais riqueza, centralizando mais capital. Né? Quer dizer, quando a gente olha assim, olha que coisa interessante, né? A gente passa em qualquer lugar aqui, 13 de Maio, Monsenhor Tabosa, qualquer cidade interior do Brasil, o que é que nós vemos? Nós vemos o quê? Lojas fechadas, desemprego, é ou não é? Aí diz assim, o negócio está ruim, né? Mas a própria loja do capital, o que é que ela está fazendo? Está desvalorizando prédio, máquina, parada, é capital constante, está queimando. Desemprego é capital variável, está queimando, é para rebaixar mesmo. Porque está gerando uma nova concentração, uma nova centralização, para tomar um outro fôlego e para reconduzir o processo de acumulação. É claro que vamos continuar do mesmo jeito, agora num patamar muito mais baixo. É por isso que é importante nós estudarmos a história. Hoje, as nossas condições, só exemplo, concurso da UES. Eu, no meu concurso da UES, vou me aposentar, não sei, né? Diz que a gente só se aposenta na outra vida, né? Mas acredita na outra vida com esse sistema. Mas veja, eu vou me aposentar recebendo internamente. Os que entrarem agora nesse concurso vão receber com teto de INSS. O que é isso? Uma precarização da força de trabalho docente. Ou seja, continua existindo a universidade, mas o patamar é muito mais baixo. Mas por que houve essa precarização? Por quê? Porque o Estado, veja, o Estado pode ser pensado hoje um dos elementos que sustenta o capitalismo é o Estado. Né? Inclusive, né, nos Estados Unidos, o poder da indústria armamentista, que é o melhor negócio do mundo, né? Porque o Estado compra, o capitalista, entre aspas, normal, ele produz a mercadoria e fica esperando o valor ser, né, tem que se vender, tem que ser realizado. Agora, a indústria armamentista não, o cara encomenda 100 tanques, já está pago, já sabe para receber, que sustenta o núcleo central do capitalismo. O núcleo central do capitalismo mundial, os Estados Unidos, se sustenta sobre os princípios que não são os princípios que os liberais defendem. Porque todas as indústrias, tudo são amarradas ao Estado norte-americano. Né? Então vejam que coisa interessante, né? Às vezes diz assim, parece até eu não sou pós-moderno, não gosto de pós-moderno, tá certo? Respeito, mas eu acho uma visão desesperada e errada da realidade. Mas você vê o Foucault, você vai ler o Foucault, tem muita coisa interessante, e tem aquele pessimismo. Tem um pessimismo, quem leu o Foucault vai isso, tem aquele mal-estar, não é? Vamos dizer o termo, mal-estar, certo? Você tem uma dominação, você tem uma opressão, você fica uma coisa, não é? Você não sabe onde é que vem e para onde vai. Né? Que é uma sensibilidade de como é o domínio hoje. Você respira num oceano cujas forças que regem esse oceano são determinadas por essa lógica elementar. Capital, dinheiro, investimento, retorno mais capital, reinvestimento. Esse movimento é constante, é expansivo, né? Tem consequências desastrosas para o meio ambiente e é a lógica que impera hoje. Que subordina agora. Essa totalidade movida por esse movimento, certo? Se manifesta em várias esferas. Na relação, como foi, peguei aqui, entre o capitalismo tem um centro, né? Certo? Tem um fluxo, esse fluxo
vai para os centros imperialistas, vai para os Estados Unidos, Europa, Japão, certo? Um exemplo, né? Tem esses programas de TV por assinatura, né? Aí tem assim, comprando casa nova. A pessoa mora em Toronto, de classe média, dizem, né, que é classe média. Eu não quero mais morar em Toronto, não, quero morar em outra casa. Tem um programa só para isso. Eu vou comprar uma casa na Hungria. Quanto é? $400 mil. Vamos fazer o financiamento, não sei o quê. Aí passa, né? Desculpa, a pessoa Fred assiste besteira, né? Mas eu estava aprendendo também, eu fui assistir. Aí eu disse assim, veja, olha só, de onde é que eles conseguem esse nível de vida? E o mundo finito? O que sobra lá, gente, uma série de mecanismos, certo? O que sobra lá, essa possibilidade do cara estar morando em Toronto e a família ter um contato com a natureza maior, querer comprar uma casa na Hungria, a gente só explica isso se a gente conhece a vida das crianças do Paquistão que estão costurando bola para Nike e ganhando $5 por mês. Olhando para a África, que é terra arrasada. Certo? Essa é a lógica do sistema. Por quê? Porque o capital, que é uma relação social, não é uma coisa, sobrevive de quê? De chupar o sangue, entre aspas, de extrair valor das camadas proletarizadas do mundo, do qual nós, tá certo? Participamos. Do outro lado, certo? Também faço aqui um parênteses, tá certo? Porque depois a gente, eu acho que o Eduardo, o nosso amigo aqui, o nosso aqui, talvez nós devemos fazer um outro debate, certo? Para explicar, acho que é uma coisa muito formativa, né? Porque nem todos no campo do marxismo pensam do mesmo jeito, tá bom? Mas é errado pensar que o professor vive de explorar o operário, tá certo? Eu digo isso que há setores que pensam que está errado, ok? Quer dizer, professor universitário, professor da rede municipal, professor da rede estadual são oprimidos, estão subordinados à capital, são trabalhadores da educação, mesmo que não tenham consciência disso. Depois eu acho que num debate, numa discussão, a gente vê isso, ok? Então veja, o sistema é esse, né? Essa é a lógica. Bem, vamos ver a questão da mediação da política, para chegar à questão da universidade. Veja, dialeticamente, o capitalismo, com esse movimento, expandiu a maneira dele, tá certo? Como foi? Aqui eu não estou fazendo nenhum... o capital poderia ter outra alternativa? Poderia, sim, certo? Mas a gente olhando de hoje para trás, nós vemos que em relação ao passado, ao escravismo, ao feudalismo, o capitalismo desenvolveu algumas possibilidades humanas às custas de outras, né? E por uma série de contradições, de lutas, de movimento de revolução e contra-revolução, nós temos os direitos individuais, nós temos o reconhecimento do sujeito, da subjetividade, nós temos uma esfera pública, certo? Né? Nós temos as chamadas conquistas da emancipação política, né? Nós temos a estrutura universitária, que eu estava lendo, acho que ontem, dizendo o seguinte, me falando da universidade, né? Vocês sabiam que a universidade medieval era mais democrática que a nossa? Né? Você que tem experiência na igreja sabe disso, né? Porque os alunos, de certa forma, pagavam os professores, controlavam os professores, tinham poder sobre os reitores. Está vendo? Certo? Quer dizer, olha a diversão, né? E era uma estrutura medieval. E você tem uma conquista, né? Mesmo, só que se a universidade é burguesa, realmente é burguesa. Está vinculado ao Estado? Está vinculado ao Estado. Está subordinado à divisão social do trabalho capitalista? Está, realmente está tudo isso. Mas mesmo isso é uma conquista. Certo? Porque você cria um espaço que não está efetivamente sob o controle do capital. Certo? Prove, professor. A gente está aqui questionando isso. Certo? E é uma possibilidade. Tá certo? Bem, qual é o grande problema? Veja, o capital entra em crise,
certo? O capital é uma relação social, tá bom? E ele vai se expressar em forma de classes sociais, em forma de políticas sociais. Qual é a grande tragédia brasileira? Certo? Não foi aqui que o objeto, né, ele falou do PT, mas o objeto não é o Partido dos Trabalhadores. Bem, o Partido dos Trabalhadores vai emergir do final da ditadura militar com uma estratégia, gente, que é uma estratégia que vai romper com toda a trajetória dos movimentos comunistas aqui do nosso país. Certo? O movimento comunista brasileiro, feito como matriz do Partido Comunista Brasileiro, sempre teve uma convicção, uma concepção de que o Brasil era um país feudal, dominado pelo imperialismo, com relações, né? E que a burguesia brasileira era uma burguesia que era uma burguesia heróica. Qual é a burguesia heróica? A burguesia francesa, né? Que se confrontou com o absolutismo, né? A burguesia norte-americana, certo? A burguesia holandesa que rompeu lá nos Países Baixos, sua independência lá, se confrontando com a Espanha, certo? E achava que a burguesia brasileira era realmente isso, né? Então, qual era a lógica? Então, você se alia com a burguesia brasileira, contra o latifúndio, o atraso, que é ligado ao imperialismo, que vem de fora, e nós vamos desenvolver um capitalismo autônomo, que vem trazer as conquistas que a Europa e os Estados Unidos têm, na área de autonomia, de saúde, de integração regional, certo? Foi isso. Bem, a história demonstra que foi um imenso fracasso, certo? Você tinha alguns setores pontuais da burguesia, setores limitados, que tinham uma perspectiva nacionalista e tudo mais, mas o grosso, o setor mesmo forte da burguesia brasileira, ou ficou à parte, ou apoiou sistematicamente o golpe militar. E lucrou muito com isso, e se integrou mais no imperialismo, certo? E aí a pergunta que eu faço para todos nós, né? Para chegar, onde eu quero chegar. O PT reeditou isso. O PT veio de uma mobilização de um movimento operário, camponês, de funcionalismo público, certo? De setores, foi ganhando uma força, uma autonomia. A eleição de Lula vai muito a mais do que o Lula, certo? Muito, mas muito além do que o Lula. Expressou todo um período histórico que começou com a derrocada da ditadura, né? E aí a gente nota o seguinte, independente se a gente concorda ou não com o Lula, com o programa do PT, uma coisa é evidente, a nossa burguesia é extremamente reacionária. Viu que nossa burguesia veio da casa grande. A nossa burguesia sempre tratou a questão social como uma questão de polícia. A nossa burguesia nunca gostou de cheiro do povo, certo? E teve que engolir o Lula, certo? Qual foi a estratégia básica do PT, né? Já vem de um governo, em 85, por aí, defendendo um governo democrático popular, que era a aliança com os setores mais democráticos, PDT, PSB. E o Palocci, num livro meio autobiográfico dele, como é? Sobre formigas e cigarros, não sei, sobre os insetos aí, não sei que eu só me lembro do que eu li no livro. E ele vai falar o seguinte, que a carta aos brasileiros, né, estavam muito inseguros, o Lula, não pelo próprio Lula, não pelo programa do PT, mas o que representava, certo? Porque antes nós nos lembrarmos, quem é que garantiu a vitória do Lula? Toda essa trajetória do movimento de mobilização, de organização dos trabalhadores e uma profunda crise, foi não? O FHC, o governo do FHC expressou uma quebradeira, uma crise como ele está passando mais ou menos hoje, e abriu as portas para esse setor, certo? E o que é que o Lula colocou? Ele colocou como vice: nós não vamos mexer nos fundamentos da propriedade brasileira do capitalismo. E desenvolveu a tese, que é uma reciclagem da tese do PCB, que é o seguinte: nós vamos nos aliar com os setores da burguesia, desenvolvimentista, orientar mais para a produção, certo? Disciplinar mais, o excedente controlado pelo Estado nós vamos distribuir, tá certo? E foi isso. Vamos discutir foi assim. Veja bem, quando você tem uma coisa importante, o Eduardo, o filósofo aí, quem sabe mais do que eu, você tem um princípio ontológico da realidade, você está administrando o capital. Quando o bolo está crescendo, todo mundo está ganhando.
Então o governo Lula garantiu alguma coisa, fez reforma agrária, fez política assistencialista, tá certo? E aí quando eu fui com esse negócio, Bolsa Família e tudo, eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Eu não sou daqueles, eu sou contra a Bolsa, vamos tirar, vamos fazer o quê no lugar? Não sou contra, vou tirar da pessoa, certo? Eu sou contra a lógica da Bolsa Família, eu sou contra a política e estratégia, mas se eu vou tirar, vai fazer o quê? Porque quando eu sair daqui eu vou para minha casa. Tem umas certos privilégios, que quem tem a Bolsa Família não tem. Certo? Desenvolveu, criou as universidades, uma série de coisas. Claro, isso com as várias contradições. Fez um acordo com os tubarões do ensino, com a lógica do capital, por quê? Porque a lógica é a lógica do quê? Que é possível você fazer um acordo com a burguesia, e é possível, que é uma discussão que a gente pode fazer depois, disciplinar o capital. O mesário vai dizer que você não pode disciplinar o capital. Como você vai disciplinar uma coisa que tendencialmente é expansiva? Não é? Veja, o estado de bem-estar social, ok? Foi aí uma outra discussão. Tem setores que dizem, não, seguiu a lógica do capital. O estado de bem-estar social foi uma medida preventiva contra o ascenso social e político das forças do trabalho. Porque o capital quer sempre condições ideais para se reproduzir. Certo? Então, se o Estado garante, mas se entra uma situação de crise, o Estado tem que garantir o quê? A reprodução do capital, não a reprodução do força do trabalho. Certo? E aí nós chegamos a isso como eu aproveito e peço os dados do meu colega aqui, mas é esse aqui. Veja, a crise tem uma lógica, independente, isso é um problema interessante. Os setores mais lúcidos do PSDB, da oposição de direita, mais inteligentes, né? Eles são inteligentes. Não querem impeachment, gente. Eles são burros. O Serra, o Fernando Henrique, os caras estudaram capital, estudaram história, tem toda uma... Eles sabem que quem assumir o governo, certo? Vai assumir essa crise, vai ter que tomar medida, vai ter que tomar opção. Vão cozinhar, porque o que tem? Vão chegar legalmente 2018. Esse é o projeto deles. Deixa a coisa queimar. Qual o projeto do setor do PT vinculado? Vai ter a crise, vai ser pior, a terceira vai ser pior do que o outro, mas o capital vai queimar os recursos, vai voltar a reinvestir, o Estado vai melhorar um pouco, e a gente vai ter 2017 para tentar ir para a disputa. Né? Nesse vira e mexe, certo? Entra as contradições que nós estamos vivendo aqui. Tá certo? Porque a educação, a universidade é um elemento. Hoje estavam falando, né? Por exemplo, vão cortar os recursos da saúde, quanto? 3 bilhões? Acho que 3 bilhões. E na farmácia popular. Vai cortar tudo? Não. Quem tem diabetes, pressão alta, está todo mundo garantido. Mas os outros, né? Certo? É claro, é só olhar o orçamento, as propostas do orçamento, você vê que a dívida interna continua a ser paga, a dívida interna continua a ser paga. Os 40 bilhões para as Olimpíadas, certo? Então, no frigir dos ovos, vejam só, olha como é lindo, né? Sim, do ponto de vista que você tem uma lógica que é produto de relações humanas. Isso é importante, né? Porque senão a gente vai ser estruturalista, né? A lógica do capital nunca pode ser detida. Pode. Porque em última instância, se o capital é uma relação social, o que vai determinar são as relações sociais. Então, em última instância, você vê que você tem uma opção. Eu vou cortar a aposentadoria, vou limitar, vou cortar concurso, ou vou dar 40 milhões para as Olimpíadas, para o setor vinculado ao capital ganhar. Optar. Eu vou cortar o dinheiro da saúde, da educação, certo? Ou eu vou investir na reforma agrária? Né? Gente, outra coisa, a reforma agrária não sai no Brasil por alguns motivos, certo? O principal é que o capital entrou num canto. A burguesia tem aquele contradição entre a burguesia nacional e o latifúndio. Pelo contrário, o latifúndio se tornou capitalista. E ainda tem mais outra coisa.
essa onda de pessoas, de famílias que vão do campo para a cidade, o que é que elas fazem? Diminui o valor da força de trabalho. Que é outra coisa que só para encerrar. Mesmo a contra-gosto não, mas mesmo essa política do Lula e tudo, quando ele dá Bolsa Família, remédio a baixo custo, universidade pública gratuita, sabe o que ele está fazendo? Ele está garantindo, de alguma forma, uma transferência por meio dos recursos públicos da questão do valor da força de trabalho. Porque é uma coisa interessante, né? Qual é o salário do IES? O salário mínimo. É mais de 3 mil hoje. Ou seja, você continua sendo explorado, mas para você se manter, segundo a Constituição que está aí, você teria que ganhar um salário mínimo de mais de 3 mil reais. Mas qual é o salário mínimo hoje? Hein? 770. Ou seja, você tem uma parcela imensa dos trabalhadores brasileiros que são remunerados abaixo do valor necessário para a reprodução dentro do capitalismo. O que é isso? É superexploração do trabalho. Né? E essa política, e você vai solucionar a crise do ponto de vista do capital aumentando a superexploração do trabalho. Só o último exemplo. Jornal Hoje de anteontem. Você só assiste Jornal Hoje, né? Mas tudo bem. Tem que ver o que a Globo pensa, né? O que é que os... Dizendo assim, olha só, aqueles orientadores de finanças pessoais, aquele negócio de, gente, não é possível mais, 2 notícias, uma de um dia, outra do outro. Não é possível mais você se manter com um emprego. Você tem que ter 2 ou 3. O que é isso? Você passa para a pessoa que não precisa lutar para melhorar o salário, se organizar, você tem que arranjar outro emprego. E do ponto de vista do capital, você tem uma mão de obra que faz 3 coisas. Para que eu tenho que empregar mais, dar mais direito? Depois, uma montadora, certo? Lá de São Paulo, o operário diz, não, eu prefiro perder 20% do meu salário do que ser demitido. Então ele já é super explorado. 20%. Ou seja, ela continua, né, ainda tendo redução de IPI, não sei o que mais lá. Ok? Bem, então, eu vou terminar fazendo uma pergunta para vocês, para todos nós. Qual é o sujeito social no Brasil, hoje, né, que realmente estaria interessado em desenvolvimento nacional, em democratização das relações sociais, em reforma agrária, em uma verdadeira soberania para o país, certo? Em educação pública e gratuita de qualidade, em a questão das desigualdades regionais. Qual o setor social? Porque nós tivemos, desde 22 para cá, desde a fundação do Partido Comunista Brasileiro, até esses últimos governos do PT, a visão hegemônica que só quem está interessado é se nós, vendemos nossa força de trabalho, nos aliarmos com os setores que estão vinculados à reprodução do capital. Eu acho que essa receita foi muito elegante. Então, quem vai defender a universidade? Pessoal, a gente agradece a fala do professor Fred. Bom, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, boa tarde a todos e a todas. Tá? Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco mais sobre as nossas inquietações diante dessas contradições. Como tinha pedido, o colega disse que é um costume aqui na Faculdade de Educação de quem é convidado a chegar a primeira vez, falar primeiro. Eu disse, olha, acho que, né, onde você encontra 2 professores, doutores, né, um doutorando não fala, né, estruturalmente isso não existe, pode ser o mais novato que acontece. Eu até digo isso em protesto, porque um professor, lá tem uma questão dos alunos, acho que algumas coisas são interessantes, né?
lá na faculdade de Direito, tem um professor, doutor lá, titular, eles convidaram outro professor que era especialista para falar de um tema que não era o foco de estudo do outro colega, e o professor que era doutor, que era da casa, que o tema dele era aquele, foi ser o debatedor desse professor. Eu acho isso estranho, entendeu? Então, são espaços que eu acho que a gente tem que cultivar, e em termos de educação, acho que a gente tinha uma deferência muito grande com os nossos mestres, eu acho que isso é muito importante, né? Então, é nesse sentido que eu agradeço a oportunidade, e vou trazer, assim, acho que mais inquietações, né? Tem colegas aqui que fizeram cadeiras comigo no doutorado, né? Eu fiz umas disciplinas, eu sou doutorado em Direito, e fiz umas disciplinas aqui com a professora Alba, né? Fiz disciplinas com a professora, aqui que eu digo lá nas Ciências Sociais, com a professora Adelaide na História. Então a gente está andando, né? Com a professora Raquel Rigoto na Medicina, na questão da medicina do trabalho. E de fato eu estou na imanência, porque eu milito com o direito sindical, eu já trabalhei no Ministério Público do Trabalho, hoje advogo para sindicatos, essa questão de sindicatos, partidos, essa questão da imanência em si. Então eu vou trazer algumas inquietações, já que o tema é educação, universidade e crise do capitalismo. Vou começar pelo Du, né? Porque uma das falas dos nossos eméritos professores, né, ele já afirmava, né, e aí com máxima vênia, né, com máxima licença, eu não sei, eu não consigo afirmar, e acho interessante, eu até ler mais os trabalhos dos professores, porque quando diz crise, não é crise no capitalismo, né? A discussão que tu colocaram aqui no tema é crise do capitalismo. Porque dentro do sistema, como também já foi falado, é natural que haja crises internas, mas a problemática do seminário não era, quando eu vi o tema, né, não era as crises, era a crise do capitalismo. Então aí eu achei interessante que os professores já foram logo enfrentando, e já tem até fala dizendo, não é crise ele pega fôlego, mas aí eu vou estar pegando desse discurso, porque na própria fala, já que estou como debatedor nessa reflexão, ele diz assim, olha, ele vai cada vez mais e puxando para baixo, até mesmo porque com a questão da microeletrônica, com a questão da substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, com a questão do esgotamento dos meios naturais, a questão do esgotamento do meio ambiente, olha a Conferência do Clima, olha a questão da sexta extinção que está sendo falada aí, ganhou o prêmio Pulitzer, né? A questão da sexta extinção, quer dizer, nunca se degradou tanto e nunca se tirou tanto os postos de trabalho. Você está vendo a negociação, que você chega, por exemplo, na Coca-Cola, você vê no pátio da fábrica que tinha 70 mil trabalhadores, 30 mil, 40 mil, você vê um trabalhador às vezes. Você chega aquela latinha de Coca-Cola, a máquina faz 2.000 latinhas por segundo. Nesse processo produtivo tem um trabalhador que pega tipo assim, aquela coisa de copo descartável e joga ali na máquina, que é só a tampinha, só para lacrar. É isso, você olha para a fábrica, não tem ninguém. Você chega numa fábrica de automóveis, vem um robô, puxa um flange, ele cai no molde, depois os robôs já vão você não vê ninguém nos postos. Então eu estou trazendo aqui não como certezas, porque eu não tenho certezas, mas eu tenho inquietações, e eu fico feliz quando eu encontro pessoas que têm certezas, e eu queria ficar mais feliz de me convencer com a certeza dessas pessoas, porque não que a gente vai dizer que a crise chegou, se é crise do capitalismo, que ela é hoje, mas talvez sejam sinais dele, as discussões ontológicas, se ele é a categoria transhistórica ou não, porque eu acho que acabo pensando, até o professor também falou isso, que foi criado dentro dessas relações sociais, então ele é modificado dentro delas, né? O Fukuyama falava que era o fim da história, a gente está começando a ver que não é o fim da história, né? Mas o capitalismo tem uns 250 anos, a gente tem que pensar isso, e quando o professor diz assim, que de cada patamar mais baixo, bom, se cada vez que eu puxo mais, já estamos sabendo a crise da água, a crise do petróleo, a crise de diversos recursos naturais, aqui a questão das secas, derretimento das camadas polares, extinção de diversos animais com impacto no meio ambiente, quer dizer, tudo isso gera diversos conflitos. É quando ele diz assim, não, e que chega 2017, só que a cada vez que ele vai fazer, o pulmão dele
estar mais endurecido, como quem tem silicose, né? Ele vai ficando pedrado. Então a silicose você vai respirando um pouquinho mais, só que tem uma hora que você vai pegar o fôlego e o pulmão não funciona mais. E um dos pulmões que estão sendo discutidos é o pulmão ambiental. Você tem, por exemplo, as constituições da Bolívia e do Equador, a questão do novo constitucionalismo latino-americano, em que estão tentando trazer a discussão para o homem não ser o direito de uma discussão antropocêntrica, mas a questão da pátria mama, da mãe terra, e o homem ser mais um no meio. Agora, até que ponto dentro do sistema há governabilidade para fazer isso? Também levantei as questões, como questões quando traz o PT. Bom, será que tem diferença se é o PT, se é o Papalau na Grécia, se era o Sarkozy, se é o François Hollande? Todos eles estão dentro de uma lógica que não há governabilidade. Eu lembrei quando o Marx falava no 18 de Brumário, como é que Luiz se proclamava e os burgueses não diziam nada. Ele disse, ora, mas eles não estavam no nível de governar. Eles queriam alguém apenas para manter aquilo ali, porque eles queriam ganhar dinheiro. Então ele deixa, que é o que ele está. Acho que o professor estava falando negócio do impeachment ou não, não interessa a governabilidade nesse ponto, porque não tem governabilidade, tem que ter alguém lá, mas não tem governabilidade. Quando a Ellen Mason Wood, naquele livro, acho que não sei se é Capitalismo contra Democracia, Democracia contra Capitalismo, sempre confundo. Ela levanta uma discussão que vem desde Sócrates, desde os sofistas e tudo, de que o capitalismo não essa lógica de democracia representativa, que cresce no capitalismo, é lógico que dentro dessa estrutura de Estado, porque o Estado, a própria terminologia de Estado, às vezes a gente fala uma linearidade histórica, mas o próprio termo do Jean Baudin foi do século XVI, não tinha Estado, como nós falamos. O Estado, como nós o conhecemos, ele é estruturado e ganha esse corpo no capitalismo, para grande parte dos teóricos. Então ele vai legitimar esse poder. O próprio Weber dizia até que o Estado, chegava a dizer que o Estado era o império da lei e da violência, e que ele é constituído dentro de uma estrutura capitalista exatamente para legitimar, porque cai os custos. Então, como o professor levantou, a burguesia disse, eu quero chamar a polícia. Olha para essa universidade, os alunos chegaram lá porque não havia audiência com o reitor. Primeira coisa que ele fez, polícia. Ano passado na greve, né, em uma manifestação pontual, chamaram de novo a polícia e mandaram arrancar os cartazes contrariando normas internacionais e nacionais do direito de manifestação. Não só mandaram os servidores em greve se afastarem do pátio da reitoria em cima de um gramado que não vale nada, não ocupa ninguém, não vale nada no sentido de não impedir nada de funcionamento da universidade. Polícia. Ontem, os trabalhadores da SAMEAC, aqui nessa universidade, que se estruturaram no movimento apartidário, a sindical, é de apoio, é autônomo, foram lá, eles, aquela estrutura, construiu a maternidade, a primeira maternidade em Fortaleza, não havia, nos anos 50. Doaram o terreno, todo o terreno estruturado, e deixaram os empregados. Estão discutindo a questão de organização social, que até hoje é aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e simplesmente viraram as costas e disseram, vamos dispensar 700 trabalhadores, que nunca sequer foram ouvidos. Eles pararam na frente do hospital, perto da sala do atual gestor da EBSEC, que já é uma privatização das universidades, porque para o senso comum as pessoas pensam que ela está ali administrando, empresa brasileira de recursos humanos. Não é, porque ela tem médico, ela tem tudo para estruturar o hospital. Aí foram lá para a reunião com o gestor, que já tinha batido em mesa, usando palavrões, termos chulos. Quer dizer, como é que um gestor de recursos humanos, um médico, doutor, trata as pessoas por palavrões, em reuniões, batendo na mesa? Aí eles se juntaram todos na frente. Ele disse, entre 3 pessoas para falar comigo. Ele disse, não entra não. Por quê? Porque sabiam que iam ser só humilhados. Ficaram lá na porta. Para quem foi que ele ligou? Para o Ministério Público Federal. Isso anteontem. Para quem o Ministério Público Federal ligou? Para a Polícia Federal. Essa é a universidade que nós estamos tendo. Então,
Quando eu digo, isso chega a todas as estruturas, uma colega diz assim, mas essa questão da Coca-Cola de substituição do trabalho vivo, por exemplo, a educação não pega, como não pega? Você tem instituições aqui, por exemplo, a Unip, que é paulista, tem 1 milhão de alunos. O aluno, por exemplo, fica reprovado numa disciplina, ele faz a outra por DP, como é que chama? Ele entra num sistema online, faz uma prova e aquilo ali não tem professor. Simples assim. E ali é mercado de trabalho sumindo. Aí a teleaula, o teletrabalho, o que é que não é afetado, gente? Novos meios. E a questão do fetiche, né, do fetiche do francês, do feitiço, as pessoas não estão preocupadas em estudar, porque dentro do sistema, diante da efemeridade das coisas do mundo, aí eu não acho que é um grande dilema do professor. Eu que também fui professor de literatura e agora leciono nos cursos de Direito, né, quando eu fiz letras aqui na Universidade Federal do Ceará. O aluno não quer estar ali, ele tem uma lógica de que, nessa visão de estruturas, né, trabalho, né, ele não acha que é alguém, ele só é alguém se trabalhar. E para trabalhar ele precisa do diploma. Então ele não quer a aula, ele quer o diploma. Aí com o diploma o sistema vai dar um jeito, até mesmo porque quanto menor a possibilidade de seleção, mais barato o preço. Então, trabalho, aí vem dinheiro, consumo, então ele está fetichizado nessas 3 categorias básicas, e assim as pessoas vão se digladiando e acabando com tudo. Então quando você chega num curso, é diferente quando você diz assim, olha, naquele tempo que o governo X, Y, Z quis implantar o sistema de televisão e ensino, é diferente do que está acontecendo hoje, porque a ampliação da globalização do fetichismo e tal, e a questão dos meios de comunicação, internet e tudo, ficou um padrão comum. As pessoas não estão mais interessadas, isso em maioria, pode-se dizer assim, em ir para a aula, em assistir a aula, que é o título. Se você chega hoje numa graduação, o cara vai lá, o que ele está pensando? Não, eu só sou se trabalhar, e para trabalhar eu vou para o curso tal, e assim a valorização dos cursos, ou a procura pelos cursos. Depois, quando ele trabalha, ele vai, não, vamos para a especialização. Ele está pensando em quê? Aumentar um percentual no salário. Ele não quer ser o especialista. Tanto que o pessoal que está atrás de ser da carreira acadêmica, ele faz em qualquer curso. Ele tenta outro, políticas públicas, o que der certo. O que receber, ele vai. E lá, também, ele, de regra, não tem uma exigência no fazer. Ele tem uma exigência clamando dentro do sistema para ter o título. Porque aquele título ou capacitará para o mercado de trabalho sair, por exemplo, do nível de antigo primeiro e segundo grau, ensino médio e tal, para ir para a universidade, que seria um canto melhor. Só que a universidade, quando ela se abre numa perspectiva de que haveria 10% do PIB para a educação pública, que passou 10% do PIB para a educação. O que isso implicava? Implicava que haveria mais empréstimo para fiéis, ProUni e tudo, ampliando os investimentos na iniciativa privada e degradando a universidade pública. Então, de regra, quando ele chega na iniciativa privada, ele é hora a hora, ele é horista. O da educação pública, eu até inclusive fiz um recurso para o Ministério Público, questão de acumulação de cargo. Estudei tudo que, desde que se pensou que era a jornada de um professor, quando ele diz 100 horas, 200. E aí explica-se bem direitinho por que ele não é 100 horas dentro de sala, porque ele tem que estudar. Porque ele tem que participar de grupos, porque ele tem que produzir. É a lógica. Mas um professor horista, se ele tem 100 horas na iniciativa privada, eu estou ganhando mais mal o tanto que ele está trabalhando. Dentro de sala direta, e é uma atividade penosa, que sequer foi regulamentada pelo legislador infraconstitucional, porque a Constituição traz insalubres, perigosas e penosas. Penosa não tem, mas o professor é reconhecidamente uma atividade penosa, desgaste humano, dentro desses choques de interesses. Então, crise do capitalismo, um grande problema, uma crise estrutural. Não sei se, com certeza, como o professor disse, há muita divergência de pensamento, mas eu consigo aceitar mais uma não certeza do que uma certeza de que não está tendo essa crise, até porque há esgotamento. Como eu disse, cada fôlego, ele não consegue pegar o mesmo fôlego. Porque dentro dessa lógica, quando eu tiro a valorização do valor, quando eu tiro
mais e mais pessoas do trabalho, quem vai comprar? Quando o preço, ele tira o trabalhador para reduzir o preço e produz muito mais, degrada muito mais, mas em compensação a massa, o passivo de gente sem trabalhar é muito grande, e isso gera barbárie. Isso gera, a nível de constatação, né? Os próprios programas, se não houver uma política pública para garantir, se essas pessoas irem do interior para cá, não é só a questão de aumentar a massa e de diminuir o valor, porque não está recebendo, porque o empresário não vai receber, porque tem a máquina que faça. E quando eu estou comparando com o professor, porque tem professor que ainda não sacudiu da cadeira para entender que ele está nesse processo, porque eu achei perfeita a reflexão do professor aqui falando sobre que o professor é um trabalhador como os demais. Porque ele quer dizer que essa substituição que eu falei da Coca-Cola e do automobilismo não acontece com ele. Eu estou dando um exemplo. Os ensinos à distância acabam com a questão dos professores. E não tem nem aula mais. Bota um material escrito, qualquer material lá, ele estuda e um dia faz a prova. Cadê o professor, minha gente? Não há. E para isso ser implantado aqui, é do dia para a noite. Até porque trabalhador faz greve, faz isso, faz aquilo. Vocês deveriam ler. Tinha um livro que o governo faz para os outros estados, do estado aqui, né? Quando estava fazendo a siderúrgica, a hidrelétrica, aí dizia lá, pontos positivos para as empresas. Eu tenho isso, papel timbrado do governo do estado. Os sindicatos são fracos, os salários são baixos. O governo do estado coloca isso aí no papel do book, para convidar as empresas para vir para cá. Quer dizer, são constatações. Então, você pensa, educação. Quem está querendo de regra em bloco, num sistema aqui fetichista, em que a pessoa está procurando o mais rápido possível ter o diploma, porque o diploma vale mais nesse sistema, nesse ponto, do que o saber, já que a máquina resolve tudo, o computador faz todos os cálculos só, a nanotecnologia e tudo. Você vê os drones. Eu vi um drone. Esse drone, ele fez um circo, montou todinho de tijolos, rapidinho, parecido duas abelhas. Digo, meu amigo, o drone segurando coisas, você pegava aqui uma garrafa dessa, sensores. Sensores. Um giroscópio dentro de uma moto drone, você chuta ela de todo jeito, ela não cai, o giroscópio vai para onde não cai de jeito nenhum. Então esses trabalhos que a gente achava que eram só nossos, a nanotecnologia afasta o trabalhador. Agora, como é que um sistema que é criado por pessoas subsiste sem as pessoas? Então, como é que eu posso dizer que esse sistema não tem uma possibilidade de ser crise dele? Porque chegando nas cabeças. Porque quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais rápida a degradação do ambiente, mais se afastam as pessoas desse meio de produção. Isso era super interessante, do começo do ano, mais de 50% da riqueza explorada do mundo está na mão de 65 pessoas. Olha a questão da Ellen Wood. O que é que esse sistema e que esse Estado foi democrático? Ele continuou legitimando quem estava no que estava, apenas ele silenciou as pessoas que queriam eventualmente se rebelar. Com a discussão sindical, que no Brasil, e a história fez o favor intencional de se posicionar apagando, o anarcossindicalismo no Brasil, que estava em alto movimento, até que, quando vem a Revolução Russa, tem todo esse ideário pelo mundo, e já tinha alguns focos de comunismo, né? Em 22, com a fundação do Partido Comunista no Brasil, há uma queda e depois um isolamento, apagamento total da estrutura anarco-sindicalista, que fazia um enfrentamento e pode-se dizer que grande parte dos direitos que foram consolidados na CLT, tanto que só se fazia códigos, ninguém fazia consolidações, é porque eles iam conquistando, né? A questão da previdência para os ferroviários, não tinha. Quando o Vargas entra e vê essa questão, ele não tinha como fazer, ele queria um modo de apagar o anarcossindicalismo. Então ele pega o modelo fascista da Carta del Lavoro, joga dentro da CLT, porque a CLT não é a Carta del Lavoro,
tinha várias conquistas de trabalhadores que ele não tinha como voltar, principalmente do anarcossindicalismo, históricas, de luta, greve dos cocheiros, em 1900 tinha greve. Aí quando o Vargas vem, ele pega o modelo da Carta da Lavoura de estruturação sindical, é o famoso dividir para enfraquecer. Então, o sindicato, ele era uma associação de trabalhadores, tanto que tinha, a Internacional era uma associação internacional. Quando foram para a guerra, a Rosa Luxemburgo levantava a pauta e dizia assim: meus companheiros, como é que nós vamos entrar numa greve dessa que é dos burgueses? Dividindo, quem vai morrer são os trabalhadores. Nós, trabalhadores, tanto faz em qual país nós estejamos, independe. Nós somos trabalhadores, passando pela mesma opressão. A nossa identidade é essa questão, né, de classe. Então, já concluindo essas reflexões dos 5 minutos finais, já trazendo inquietações, né? Como eu disse, não sei, porque na educação está havendo precarização e, consequentemente, os que estão se formando acontece. Eu acho que o que o Rui Braga e o Giovanni Alves fala do precariado, certo? Isso já é claro. A universidade, a questão do público está indo cada vez mais para o privado, e a universidade pública sendo privatizada. Quando nós chegamos para a crise do capital dentro da universidade, por exemplo, o gestor de pessoas daqui é um professor doutor em economia, focado em terceirização. Cansei de chegar na mesa com ele para negociar e dizer assim, eu dizia assim: olha, o princípio maior da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. É radiante, sabe o que ele diz? Onde não vai o econômico, não tem o humano. O gestor de pessoas. E é isso que a Universidade Federal trabalha. Que resposta você pode ter se não for a polícia na sua porta? Se não forem as perseguições aos estudantes, a todo mundo? Paridade. Quem não leva a sério a democracia nem na universidade? Se, como o professor estava falando, os estudantes tinham moral, são a maior população. Apesar de, além de desorganizados aqui, mesmo quando eram desorganizados, é 70, 15, 15. Não há uma discussão de paridade, sequer com servidores. Né? Quer dizer, eles fizeram uma campanha: sem paridade, servidor não vota. Foi fato. O reitor atual foi eleito com 5%. Ele praticamente obrigou o pessoal, uma parte que tinham cargos, a votar, e quase não dá o quórum, sozinho. Entende? São complexas essas situações. Dentro do capitalismo, você pensar a universidade, dentro da educação, dentro do capitalismo, a Universidade Federal será dentro dele, está total. A gestão de pessoas, a EBSE é por meta, dentro do hospital, meta. Aqui na universidade, meta, a escravizados pelo LARES, pela política do MEC, isso só vale 3 anos. Você pode esforçar o que for, 3 anos, depois de 3 anos, não vale nada. Se a publicação for coalizar internacional, amanhã nada. E ninguém diz nada com isso. Pronto, vá atrás. Não pare. Olha o fetichismo da estrutura correndo dentro. Então, só para ir dessa lógica, seguindo, né? Então, não sei, eu gostei da provocação quando diz crise do capitalismo. Gostei porque os professores também, a meu ver, enfrentaram a questão, né, se posicionando. Queria ser mais feliz e dizer que, de fato, não vejo uma crise porque toda crise vai gerar problemas e tem que ter uma reinvenção nisso. E as pessoas não estão dispostas a pensar numa reinvenção. Quem é que está disposto a pensar? Nós só pensamos com a mesma lógica. O problema é que, se a lógica não nos quiser, se a lógica não puder mais, se a lógica não comportar, o que nós vamos fazer? O problema é esse, que aí eu chamo a crise do sujeito na estrutura, certo? Concluindo, eu tinha notado várias discussões, né? Liberar a capital, quer dizer, discutir Marx, Keynes e Hayek. A gente estava até conversando um pouco ali fora. Quer dizer, o Keynes salvou, grosso modo, para a grande parte dos teóricos, o capitalismo por esses 50 anos. Aconteceu o Estado Social na Europa, e lá também já caiu. Porque chega um momento em que o próprio Estado não tem recurso vai tirar de onde? Há um aglomerado disso, né? Bom, o professor também falou, concluindo, dos 70 bilhões de dívida, mas foram gastos 30 bilhões na Copa. 60 milhões de 30 bilhões para a Copa. Outra questão é sobre essa questão de linearidade histórica. Eu também só um último ponto, quando falavam assim, houve a Revolução Francesa, e o Marx levanta muito essa questão lá,
sobre o idealismo alemão, uma coisa na Alemanha, que ele dizia assim, o pessoal disse que houve a Revolução Francesa, pronto, todo mundo já estava revolucionado, e não estava, a Alemanha era diferente. A gente discute uma linearidade que não há, cada canto tem se desenvolvido de um jeito. Que linearidade? Ele disse, não, é completamente, lá teve uma revolução, aqui já tinha os proletários, até ele acha, não, aqui era que era para ter a revolução proletária, porque já estava tudo estruturado. Bom, então, é mais assim a fala, agradecer a vocês, tem uns 25 minutos, mas eu tenho estudado esses temas, não sei se de alguma forma consigo inquietá-los, estou estudando porque estou inquieto com relação a isso, tenho visto diversos posicionamentos, andando na minha bicicleta, quando posso, eu estou andando de bicicleta, eu estou convertido a essas palestras da Boitempo, pego todas elas, boto em MP3 e vou escutando tal, e outros professores, onde vejo os temas, e realmente a diversidade de pensamentos é muito grande, mas está muito difícil algum pensamento que tem uma reflexão que tente repensar algo diferente. A maioria dos pensamentos parecem colocar o capitalismo como algo que tem crises internas, mas que ele em si não se acaba. Que é famoso, é quase da coisa do Fukuyama. E talvez, diante dessas contradições internas dele, a gente talvez tenha que pensar algo diferente. Muito obrigado. Calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, quer muito mais. Quero gritar, próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita. Olha, menino, que a direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais, de gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa política dura, que rapadura, que rapadura. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais.